Tudo bom? Eu vim aqui hoje deixar para o futuro a minha experiência na maternidade. Como é que tudo aconteceu, né? No ano de 2009, eu voltando do trabalho, eu já estava casada há mais ou menos um ano, e eu voltando do trabalho, eu tinha que passar por uma rua muito deserta no horário que eu vinha, eu voltava mais ou menos 2 da tarde, né? E aí era o tempo que tava todo mundo dentro de casa, não tinha ninguém na estrada. E aí eu ouvi uma voz falando comigo, né? Que dizia assim, tu terás um herdeiro. E esse herdeiro é de Deus. Falou desse jeito, só falou isso. Aí eu levei um susto na hora que eu me tremi toda. Senti um tremor no corpo. Aí eu, meu pai do céu, assim, era dentro de mim, né? Não tinha ninguém ali a não ser eu. E aí eu, mas como, Senhor? Na época era um problema danado financeiro. Eu não tenho condição agora de ter filho. Mas como assim, Senhor? Da maneira que foi falado, eu imaginei que era um menino, né? Pela maneira que foi falada. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, meditando. Não falei nada do meu marido. Aí cheguei em casa e aí ele perguntou o que é que eu tinha. Eu falei, não tenho nada, não. E fiquei. Aí dias depois, poucos dias depois, eu disse a ele, né, o que tinha acontecido. Aí ele já ficou alegre, com um sorrisinho do lado, e falou assim, faz um teste. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, comprei o remédio da farmácia, o remédio não, o teste da farmácia, e fiz o teste. Fiz o teste à tarde. Aí quando lê lá, a gente vê assim que para dar mais exatidão, né, no teste, é melhor fazer de manhã, né? Certeza. Isso. Para fazer de manhã. Como eu fiz à tarde, eu falei, aí tinha dado positivo, né? Falei, isso aqui não tá certo, sabe por quê? Eu fiz de tarde, aqui tá dizendo que certeza mesmo é só se fizer de manhã. Aí ele falou, tu tá grávida. Ele, né, meu marido. Falou assim, tu tá grávida. Aí já ficou sorrindo. Falei, tu fica rindo, é? Aí, não, faz o seguinte. Quando for amanhã de manhã, você vai fazer o teste. Lá de sangue. Eu falei, eu já ia pra igreja mesmo. Aí eu fui, né? Era dia da minha folga. Aí eu fui, era longe que só, mas fui. Aí cheguei lá, falei, expliquei e tal, paguei a taxa, tal, fiz o teste. Ela falou, daqui 1 hora tá pronto. Falei, tá bom. Aí era o horário que começava o culto. Aí eu fui, nessa época eu frequentava a Igreja da Graça. E eu fui assistir o culto. E aí foi incrível isso aí. Porque a gente tava passando uma situação financeira muito grave. Assim, sabe? Sem direção. E filho não tava no nosso plano de jeito nenhum naquele momento. E aí o que aconteceu? E aí eu fui. E aí eu entrei e tal. Me ajoelhei, fiz oração, pedi, oh meu Deus. Mas sempre tem uma coisa. Até na hora que eu esqueci de falar, né? Na hora que eu ouvi a voz, lembra? Que eu ouvi a voz que dizia que eu ia ter um filho e tal. E que esse filho era de Deus? Pois é. Na hora que eu ouvi, eu primeiro reclamei. Reclamei não foi uma reclamação, foi um medo, uma constatação seria, né? Aí eu disse assim, não, senhor, tal, né? Não tenho condição, tal, mas como assim? E Deus não me respondeu. Mas na mesma hora eu fiz uma oração, andando, voltando para casa. E eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se vem de ti, é o que eu quero. Então, sempre eu tive a obediência. Tenho meus medos. E tudo na minha vida sempre foi assim. Mas sempre eu tive obediência. E aí foi do mesmo jeito. Quando eu cheguei lá na igreja, né?
e fiz a oração e tal. Me ajoelhei, fiz a oração e tal. Aí eu entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Tu sabe da minha situação. E contei toda a situação. Que eu sei que ele sabe, mas era uma conversa, né? De pai para filha. E aí começou. Aí o pastor entrou. Olha só. O pastor entrou. No que o pastor entrou, ele disse assim: irmãos, aí começou, fez oração inicial, tal. Aí ele falou, olha, irmão, eu não sei porquê. A pregação que ele ia falar era sobre... Eu não lembro qual era o assunto. Ele falou lá, começou, não tinha nada a ver, irmãos. Sabe o que é nada a ver? Ele simplesmente chegou e falou isso, entendeu? Assim, ele chegou e falou, irmão, eu não sei porquê, irmãos. Eu vou mudar o assunto, mas Deus sabe o porquê. Sabe o que Deus fez? Ele disse bem assim para mim. Aí ele começou a pregar sobre o nascimento de Jesus, né? Começou a pregar sobre o nascimento de Jesus, que Maria e José eram pobres, que Maria e José com certeza eram pobres, e que o nascimento de Jesus humilde que foi, sabe? Tudo aquilo. Aí no final da frase da pregação ele disse assim: quem somos nós para querer mais do que o Rei dos Reis teve? Gente, isso pra mim foi um tapa na minha cara. Sabe assim o que é um tapa bem dado? Porque simplesmente ali Deus estava falando, minha filha, bens materiais ficam aqui. Eu tô te dando uma herança eterna. Sabe? É um filho que é meu. Então eu falei, Senhor, me perdoe. Na mesma hora eu me ajoelhei e pedi perdão. E foi desse jeito. Aí eu fui com toda a força. Eu me senti uma leoa. Eu não sei nem explicar o que eu me senti na hora. Aí o que aconteceu? Aí eu voltei, né, lá no Consultório. lá no laboratório. Aí, olha só. A moça do laboratório, que era a recepcionista, falou: e aí, você tá querendo ou não? Antes de me entregar, ela já tava procurando meu nome, né? Você tá querendo ou não? Eu falei, olha, seja feita a vontade de Deus. Se for para ser agora, será. Se não, vai ser no momento de Deus. Aí ela falou bem assim. Aí ela começou a contar a história dela. Gente, do nada. Ela começou a contar a história que ela ela tinha um filho de 1 ano e pouco e tal, e que ela não estava desesperada, e Deus mandou. E foi a melhor coisa na vida dela, sabe? Aí peguei, me emocionei quando eu vi que estava positivo, realmente eu estava grávida. Eu falei, meu Deus, eu estou grávida. Como assim? É uma coisa que todo mundo sabe, mas só vive quem um dia já ficou grávida. Que parece que não é verdade, porque você se sente uma menina ainda. É o que? Você não sabe? Aí eu já tinha combinado com meu marido que se desse positivo, eu já ia dar entrada no pré-natal. Aí eu já desci, já fui pro hospital, dei a entrada, né? Aí já levei o exame que eu tinha acabado de fazer. Aí o diabo. Vou contar a história já do diabo. Porque sempre existe a bênção, mas o diabo vai atentar. É já.